Um cara boa praça, é Ronald. Ronald, ele mora aqui em Carapicuíba. Carapicuíba é pertinho daqui, 40 minutos você chega lá. É Grande São Paulo. Eu vou explicar essa história de região metropolitana. Eles inventaram um monte de cidade, que devia ser tudo São Paulo. Eles inventaram um monte de cidade para ter prefeito, Câmara de Vereadores, pelo Brasil afora. E com isso a roubalheira ser maior. Porque tem um monte de lugar que não precisa, que está tão dentro, uma cidade dentro da outra que não tinha necessidade. Mas é só para faturar mais e ter mais ladrão solto no mundo. Resumo aí é Ronald. Casado, 3 filhos, tá num dia de folga, disse, pô, vou lá ver meus amigos. Ele foi para esse bar aqui, ó. Foi aí para esse bar, quando ele chegou lá, tinha uma briga. E na briga, amigos dele. Ele foi se meter. Dois sacaram a arma e decidiram que ele era o culpado. Ele sai para correr, mas não dá tempo, o tiro pega. E o Chuca-Chuca foi lá, põe no cidade. Uma família destruída. O assassinato de Ronald, de 33 anos, é lembrado com revolta e dor pelos irmãos. Ele era sempre companheiro de todo mundo, entendeu? É uma coisa que faz falta para todo mundo aqui, que ele é bem conhecido, nascido e criado aqui, para nós, para os filhos. O desejo de que os assassinos paguem pelo que fizeram é cercado do medo de também se tornarem vítimas. Isso porque, 2 anos após a execução de Ronald, apenas um dos 4 suspeitos está preso. Elson de Araújo está cumprindo prisão preventiva. Os mandados contra Júlio Lacerda, Jadiel Santos e Leandro Herculano também foram expedidos, mas eles estão foragidos. Nós convivemos com a dor da perca, que é uma dor que não passa nem um dia, a dor da crueldade, que foi uma crueldade que fizeram com ele, e a injustiça, porque não tem lei, não tem justiça, o tempo passa, eles estão todos aí e minha família sofrendo. Porque para nós, cada dia sem ele não tem explicação, não tem palavras. É uma dor que consome assim, cada dia parece que você vai perdendo um pedacinho. A minha família não é mais a mesma coisa. Uma execução a sangue frio de 2 atiradores, mas com o envolvimento dos 4 suspeitos. Tudo testemunhado por dezenas de pessoas que passavam pela rua. E as que estavam neste bar, hoje de portas fechadas, onde tudo aconteceu. Uma atitude de solidariedade por parte de Ronald, que custou a vida do vigilante. Meu irmão foi fazer o bem e ele ganhou o mal. Ele só entrou na confusão para amenizar porque ele conhecia as duas partes. E o Leandro, sem dó e piedade, deu 2 tiros no meu irmão. E o Júlio, sem ter e sem pra quê, sem motivo nenhum, foi lá e deu mais 6 tiros no meu irmão, ele caído no chão sem poder se defender, sem defesa nenhuma, porque ele já estava baleado. E ele não teve um pingo de dó. Ronald era casado, tinha 3 filhos e morava na casa dos pais. Aproveitava cada minuto de folga com a família. A intenção naquele dia não era diferente. Era final da tarde, início da noite de um domingo. O Ronald acabava de voltar para casa. Tinha trabalhado durante muito tempo, muitas horas. Quando ele chegou até a casa, ele ficou com a família, brincou com os filhos, estava aproveitando o resto daquele dia. Mas, depois de algum tempo, ele percebeu que alguém bateu a porta da casa. Quando ele veio até aqui do lado de fora, ele viu que era um dos amigos dele. Este homem veio até aqui e chamou Ronald para ir até um outro local, que fica a cerca de 2 quilômetros da casa onde ele morava. Nesta casa, ele ficava aqui com toda a família e a intenção desse amigo era ir com Ronald até um estabelecimento, conversar com outros amigos, passar um tempo lá, jogar conversa fora. Mas tudo isso mudou a partir do momento que o Ronald saiu por este portão. Esta seria a última vez que ele iria entrar, se despedir dos filhos, da esposa, do pai,
da mãe e dos irmãos. A partir daquele momento, quando ele estava indo naquela direção, rumo àquele sentido da rua, ele nunca mais iria voltar. O vigilante tinha 2 empregos, tudo para realizar o sonho dos filhos. Nada podia faltar para eles e para a esposa. A mulher e as 3 crianças ficaram em casa. Sabiam que o Ronald não iria demorar, mas à medida que o tempo ia passando, a angústia começava a tomar conta. Ele não atendia o celular, não voltava para casa. A sensação de que algo grave tinha acontecido aumentava a cada minuto. O Ronald, ele passou por esta rua, estava voltando para casa com um colega, que foi até a casa dele chamá-lo para irem conversar. Mas, quando ele estava aqui, bem na porta deste bar, deste estabelecimento, ele ficou um tempo aqui e em um determinado momento ele olhou para dentro do local. Lá ele viu que assentados próximo ao balcão estava o Alex e também o Leandro. O Leandro, ele já conhecia, eles foram criados praticamente juntos aqui no bairro. Só que depois de um tempo, ele viu que esses 2 homens começaram a discutir. Eles iam brigar, estavam já começando uma agressão. O Ronald, então, decidiu intervir. Saiu daqui onde ele estava e foi até os 2. Quis separar os 2 homens. Só que isso também foi o sinal verde para a revolta do Leandro. O Leandro sacou uma arma e foi para cima do Ronald. O Ronald percebeu que seria atingido, tentou fugir. Ele veio aqui desta direção. Quando ele desceu este degrau aqui para fugir e atravessar a rua, ele foi atingido por 2 disparos. Os disparos deixaram o homem bastante ferido, mas mesmo sangrando muito, ele conseguiu vir aqui e atravessar. Ele atravessou, passou frente aos carros e veio até este ponto. Aqui ele acabou se assentando, abaixou aqui e ficou muito ferido, pedindo ajuda. Só que enquanto ele estava sentado aqui, um outro homem que estava acompanhando o Leandro, o Júlio, também estava armado. Ele atravessou a rua e veio até este ponto. O Ronald, que estava aqui, foi atingido. O Júlio sacou a arma também e disparou várias vezes contra o Ronald. Ronald não poderia prever que a solidariedade lhe custaria a vida. Ele pensou que, por conhecer o Leandro, o homem pensaria melhor e encerraria a discussão. Mas não foi isso que aconteceu. O Leandro e o Júlio foram para o bar armados. A irmã de Ronald não tem dúvidas, por isso, de que os 4 rapazes tinham a intenção de tirar a vida de Alex. O que eles não contavam era que Ronald iria aparecer. Uma tragédia que poderia ter tido consequências ainda piores. 3 pessoas ficou baleada e meu irmão chegou a óbito, né? E é uma situação assim muito difícil, porque foi praticamente no portão de casa, vamos falar, porque uma rua acima da sua casa. As 3 pessoas que também foram baleadas foram socorridas e levadas ao hospital mais próximo. Elas sobreviveram. O amigo de Ronald, que foi até a casa para chamá-lo, estava no local e quando viu a arma sendo sacada por Leandro, se trancou no banheiro para se proteger. Gritou para que Ronald também fugisse, mas não deu tempo. Logo depois do tiroteio, a situação foi de pânico e medo generalizado. 3 pessoas feridas e logo aqui, caído ao chão, estava o Ronald, já sem vida. E 4 envolvidos, o Jadiel, o Leandro e também o Elson e o outro rapaz. Todos esses homens juntos, depois, vendo a situação, o crime que eles cometeram, eles saíram. Logo ali à frente havia um carro preto e todos os 4 fugiram neste carro. Só que nenhum morador conseguiu anotar a placa do veículo e nem ver para onde eles fugiram. Neste momento, a notícia do crime já havia se espalhado pelo bairro. O pai de Ronald foi até o local com o filho mais novo para ver quem havia se ferido. Quando chegou à cena do crime, veio a surpresa. Ronald era a vítima. Já estava sem vida.
Mas eles não sabiam o que exatamente havia acontecido, tampouco quem eram os envolvidos na execução. Logo depois do crime, a família do Ronald veio até o local. Quando chegou aqui, desesperados, eles viram o Ronald caído ao chão e a área toda cercada. Eles não podiam se aproximar. O reconhecimento do Ronald foi feito pelo irmão mais novo dele. Viu que as roupas eram as mesmas que naquele dia, mais cedo, ele havia saído de casa. Mas um detalhe que chamou a atenção, e só no dia seguinte o irmão do Ronald foi se dar conta, é que enquanto ele estava aqui, desesperado, chorando muito, sem entender o que realmente havia acontecido, um conhecido dele veio até o local, parou bem ao lado dele e ficou observando toda a cena. O Ronald caído e a polícia em volta. Este homem era o Elson. O Elson que minutos antes havia fugido com os 3 comparsas. Todos haviam participado do assassinato, mas o Elson foi o encarregado pelos outros 3 de voltar até aqui e conferir se o Ronald estava realmente sem vida. Poucos minutos depois do acontecido, que ele entrou no carro e fugiu com o Leandro, com o Júlio e com o Jadiel, ele voltou, olhou meu irmão no chão caído, ainda pegou na mão do meu pai e do meu irmão e pediu meus pêsames, sendo que ele tinha acabado de ver matando meu irmão e fugiu junto no carro com os bandidos. Depois, Elson voltou a desaparecer. Informações de testemunhas apontam que naquela mesma noite os envolvidos fugiram das casas onde moravam. Desde então, não foram mais vistos, exceto Elson, que foi preso pouco tempo depois. A defesa dele chegou a pedir o direito da liberdade condicional, mas o benefício foi negado pela justiça, tamanha a gravidade do crime e o risco que ele pode oferecer à família das vítimas e também às testemunhas. Era uma pessoa que convivia com nós, frequentava a casa da minha mãe, que a esposa dele era amigo da esposa do meu irmão, da viúva. E foi um pessoal que sumiu, que deletou. Uma pessoa que só o meu pai com o pai dele já trabalhou mais de 20 e poucos anos juntos, os dois. Então, não dá para entender. Esses bandidos acabou com a nossa família. Acabou com a nossa família. Eu perdi minha liberdade, não podia fazer mais nada, que eu tinha para não preocupar a minha mãe. Depois da execução, a mãe do Ronald entrou em depressão. Por conta da saudade e da saúde debilitada, sofreu um acidente doméstico e, desde então, permanece internada em um hospital de Carapicuíba, onde tudo aconteceu. Minha mãe sofreu muito e sofre. Minha mãe perdeu 15 quilos depois que ela perdeu meu irmão. Perdeu a vida junto. Minha família desestruturou. Que eu olho meus sobrinhos, não tem pai, não sabe o que aconteceu, não entende, porque eles não têm entendimento. As fotos estão por toda parte na casa da família. A saudade só aumenta. Os filhos chamam pelo pai, a certeza de que Ronald não vai voltar. Para eles, a tristeza de hoje se resume em constatar que a justiça não foi feita. E você olhar todo dia, você acordar e falar, mais um dia se passou e não teve justiça. Então isso é uma dor que nada paga. Nada paga. Justiça no Brasil? Eu vou falar uma coisa, vê se eu estou errado. Nós temos no Supremo Tribunal Federal mais de 100 políticos para serem julgados por toda a sorte de crimes. Mas a principal é meter a mão no dinheiro, ok? Pois o mesmo Supremo que não tem tempo de julgar os políticos, é o mesmo Supremo que mandou soltar o goleiro Bruno. Para mandar soltar o goleiro Bruno, encontrou tempo, né? Sujeito condenado a assassino da Elisa Samúdio. Encontrou tempo o Supremo para soltar o goleiro Bruno, mas não encontra tempo para julgar os políticos. Quer dizer, essa é a justiça que nós, cidadãos, que pagamos por ela, temos como sentimento, que ela é injusta. Porque imaginar, nesse caso aqui, ninguém corre atrás. No caso dos políticos, não julga. Mas para soltar o goleiro
que já é condenado como assassino, aí tem tempo. Me explica.